Boa tarde a todos, quase boa noite, né, que já acabou de passar um pouquinho das 18. Sempre uma alegria gigantesca estar aqui nessa casa de oração. Eu falo que a responsabilidade é muito grande de começar a falar o evangelho logo depois do Betinho cantar, porque ninguém quer que ele pare, aí a gente tem que interromper, né? A responsabilidade é grande, senão daqui a pouco o povo fala, volta Betinho, mas vamos tentar. Vamos lá. A gente vai falar desse tema piedade filial, que, a princípio, parece um pouquinho maçante, porque nos mostra a necessidade de nós amarmos os nossos pais, e que isso para a gente é mais do que nunca uma obrigação. Mas a gente vai tentar falar de uma forma um pouquinho mais profunda para nos trazer reflexões. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Então, Emmanuel nos deixa de forma muito clara a mensagem de que de todos os institutos que a gente possa pensar aqui na Terra, quando se fala dos nossos alicerces morais, a família é o principal. E eu sei que a gente não tem dúvidas disso. Talvez por isso a doutrina espírita bata tanto na tecla de evangelho no lar, de evangelização infantil, porque realmente quando a gente fala de lar, quando a gente fala de família, é ali que está a nossa base. É ali que está o nosso alicerce moral. E é ali que estão os nossos maiores desafios. Na pergunta 207 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Bom, eu gosto de mencionar isso aqui. Eu peguei um menininho muito parecido com o pai. Eu acho que se eu tivesse colocado meu marido e minha filha, dava também, porque eu não tenho DNA, ele é a cara dele. Mas enfim, um menino que é a cara do pai. Então a gente vê que o menino puxou o pai em tudo. E a gente sabe que essa parecença física, mais do que nunca a gente sabe que tem como puxar. E a gente costuma dizer o seguinte: a criança está lhe dando birra, a gente fala, ó, puxou a mãe. Está com um temperamento mais forte, tem algum momento de egoísmo, é igualzinho o pai. Teimoso que nem a avó. A gente é mestre de fazer isso. E os espíritos nos deixam de forma bem clara que não. Então nós temos que começar a trabalhar isso dentro da gente. Não existe isso de você falar, é teimoso porque puxou o pai. É nervosinha porque puxou a mãe. Não. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Ou seja, a única coisa que a gente pode dizer, entre aspas, puxou, são as características físicas, morais não. Para falar um pouquinho mais disso, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos deixa muito claro para a gente que a gente nasceu simples e ignorantes, todos nós, não tem privilégio nenhum, todo mundo aqui nasceu igual, simples e ignorantes. Quando nós fomos criados, nós já fomos criados assim? Não. Passamos primeiro pelo reino, pergunta 585 do Livro dos Espíritos, passamos primeiro pelo reino mineral. O que tem no reino mineral? Matéria inerte, atração. Saímos do reino mineral, nós vamos para qual reino? Vegetal. Tem a mesma matéria inerte, a atração, mas o que tem a mais? Vitalidade. Na minha época, eu falo assim, porque o povo vai acabar sabendo que tem que ser dessa época mesmo, porque atualmente, quando alguém ganha flores, tira foto, põe no Instagram, no Facebook, tá todo mundo sabendo. Na minha época não tinha isso. Então, quando eu ganhei flores a primeira vez com 15 anos, gente, vocês não têm noção. Eu regava tanto aquela flor, porque eu queria exibir pro povo, né, que eu tinha ganhado flores. O que é isso? Mas por quê? Porque a gente sabe que daqui a pouco, o que vai acontecer? A flor murcha.
Por quê? O princípio vital que mantinha ela ali com vida vai embora, o fluido cósmico universal. Então as plantas têm vida. Nós temos plantas que matam, temos plantas que curam. Saímos do reino vegetal, nós vamos para onde? Reino animal, que tem a mesma matéria inerte, que tem vitalidade, mas que tem agora o quê? Inteligência instintiva. Os animais têm uma inteligência instintiva. Da mesma forma que nós temos animais que matam, selvagens, nós temos animais dóceis, domésticos. Ok. Saímos do reino animal, aí sim, nós vamos reencarnar no reino hominal. Homens e mulheres. Temos tudo que tem nos outros reinos. Vitalidade, matéria inerte, inteligência instintiva, mas agora nós temos uma inteligência mais aprimorada. O uso da razão. A crença em Deus. Isso faz toda a diferença. Flávia, mas por que você está falando tudo isso? Calma, eu vou chegar no piedade filial. O que acontece? Segundo André Luiz, psicografia de Chico Xavier no livro Há 2000 anos, ele fala exatamente assim, que o homem, para fazer o uso da razão, para chegar aos primórdios da época quaternária. Qual que é a época quaternária? Vegetal, mineral, animal, hominal. Para nós chegarmos aos primórdios da época hominal, nós levamos nada menos de 1,5 bilhão de anos. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, para nós hoje fazermos o uso da razão, nós levamos 1,5 bilhão de anos, passando por tudo isso que a gente passou. Aliás, se hoje nós temos paladar, começou lá na fotossíntese das plantas. André Luiz, nesse livro, ele é fantástico. Ele explica que, de forma clara e de profunda a inteligência de Deus, como tudo é maravilhoso. Ok. Então, se nós levamos 1,5 bilhão de anos para fazermos o uso da razão, e lá no livro Libertação, pega a obra de André Luiz, no capítulo 1 está escrito que quando nós começamos a fazer o uso da razão, há aproximadamente 40 mil anos. Então nós levamos 1,5 bilhão de anos para chegarmos no início da época quaternária, para fazermos o uso da razão, e já fazemos uso dela há 40 mil anos. Ou seja, o crescimento é de cada um de nós. Isso são conquistas individuais de cada um. Agora, será que nós estamos achando que não vai nascer um filho nosso e ele vai puxar as nossas características morais? Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é de cada um de nós. Nós, como pais, temos a função de educá-los, de melhorá-los, de darmos ali a orientação. Mas cada espírito que já foi criado há mais de 1,5 bilhão de anos já tem os seus valores morais ali. Ok. Então, eu acho que com isso aqui deu para a gente perceber muito dentro do que os espíritos respondem aqui, que nós temos como puxar, vamos dizer assim, herdar dos nossos pais parecenças físicas, não morais. Mas então, Allan Kardec é maravilhoso na didática dele. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Porque isso é inegável. Eu tenho um irmão que eu olho nele e falo assim, um sobrinho que eu olho nele e falo assim, gente, mas tem as mesmas características do pai. A mesma coisa, a ansiedade, você olha o pai dele, olha ele também é ansioso. Olha o que os espíritos nos respondem. Já que a gente não tem como puxar isso, da onde se origina? E os espíritos respondem, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Agora sim, a gente começa a entender. A gente começa a entender a afinidade entre pais e filhos, entre irmãos, e por aí vai. Quando a gente vê que tem tanta semelhança no modo de pensar, no modo de agir, a gente pode saber que são espíritos afins. Na minha casa, eu sofria na minha adolescência, porque meus irmãos ficavam assim. A Flávia é a queridinha da minha mãe. Minha mãe puxa saco da Flávia. E aquilo ali eu ficava super chateada. Que aí, minha mãe puxa meu saco? Não tem nada disso, não. Eu não sou queridinha, coisa nenhuma. Hoje, quando eles falam, eu faço assim, ó. Sinto muito. Posso fazer nada.
E, na verdade, eu e minha mãe, nós temos realmente muita afinidade. Gente, lei de afinidade. Isso aí não tem como a gente ir contra. Até Jesus tinha mais afinidade com determinados apóstolos. Às vezes, a minha mãe hoje já está comigo em muitas encarnações, sendo madrinha e filhada, tia e sobrinha, irmãs, mãe e filha. São anos vivendo juntas, reencarnando juntas, existe afinidade. Eu acho que quando a gente começa a partir dessa premissa, a gente começa a julgar menos os nossos pais, a entender. E os pais passam a sofrer menos, porque tem pai que sofre, porque se o filho fala, mãe, a senhora prefere o outro, meu filho não tem isso, eu amo vocês do mesmo jeito. Ama! Gente, mas eu tenho meu pai lá em casa, nós somos 5 irmãos. Eu sou a segunda. Quando o mais velho e o mais novo chegam em casa, eu posso ter passado o dia inteiro com meu pai ali. Mas na hora que o portão começa a abrir, o sorriso do meu pai vai daqui a aqui. E o assunto com eles flui, que é uma coisa. É lei de afinidade, mas isso não significa que meu pai não me ama. Isso eu não tenho dúvidas disso. Mas a gente tem que começar a entender essa situação. Agora, o que os pais não podem fazer, em hipótese alguma, é porque tem mais afinidade com o filho, não ser justo na situação. Então, todas as vezes que você tiver que lidar com um filho que você não tem afinidade, você faria a mesma coisa com o que você tem? Aí a gente já começa a achar o caminho de agir de forma justa. Isso é que não pode fazer. Por conta da afinidade, a gente cometer injustiça. Mas que a lei de afinidade existe, ela existe. Lá no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier diz... Foi feita a pergunta para ele. Qual o mecanismo ideal para atingir a paz e a segurança entre os familiares vinculados à mesma casa e ao mesmo nome? É tudo que todo mundo quer saber. Como é que a gente faz, Chico Xavier, para a gente ter paz e segurança em família? Olha o que o Chico respondeu. Cremos que este problema está perfeitamente solucionado quando esquecermos a afeição possessiva. A ideia de que somos pertencentes uns dos outros. Quando nos respeitarmos profundamente, cada qual procurando trabalhar e servir, mostrando sua própria habilitação, o rendimento de serviço dentro da vocação com a qual nasceu, dentro do lar, respeitando-se uns aos outros. Desse modo, com o respeito recíproco e o amor que liberta, o amor que não escraviza, o problema da paz em família estará perfeitamente assegurado na solução devida. Isso aqui mexe com todo mundo, é muito difícil. Mas na hora que a gente vai falar, as mães falam, não de jeito nenhum, não tem amor possessivo de jeito nenhum, eu só quero cuidar do meu filho, da minha filha. A esposa do mesmo, não, eu não tenho amor possessivo, não sou ciumenta, só não aceito algumas coisas, também em nome da família. E a gente arruma desculpas. Eu adoraria ter a receita para falar, nossa, como é que nós vamos ter paz em família? Eu fui atrás do Chico. O Chico é que nos mostrou aqui, as palavras são dele. E os maiores problemas que nós temos é exatamente isso, a afeição possessiva. Achar que a gente é dono um do outro. Essa é a realidade. Eu dou um exemplo claro, e isso costuma assim, principalmente na época do namoro, é uma coisa. O rapaz acaba de conhecer a moça, tá feliz da vida, por enquanto as famílias estão todas de acordo, até que Natal tá chegando. Vamos passar o Natal aonde? A mãe não aceita, não. Não. Pode até dar uma passadinha na casa dela, mas é aqui a ceia. Depois que casa, a coisa complica pro outro lado, entendeu? Porque aí a mulher já vira e fala assim, agora você casou, você tem a sua família, você vai dar uma passadinha lá, mas o Natal é aqui. Como não tem jeito da pessoa dividir no meio, os problemas começam. E eu sei que não é fácil, eu juro que eu adoraria falar para os senhores, gente, tem uma receita fácil da gente lidar com isso. Eu fui atrás do Chico, a gente tem que trabalhar dentro da gente essa afeição possessiva. A gente tem que começar a respeitar mais o outro. Diminuir as nossas cobranças. Porque, sem dúvida alguma, quanto mais a gente faz isso, mais problemas a gente cria. Mais o amor vai embora.
E nada como a oração para nos ajudar, porque eu sei que não é fácil. Mas, sem dúvida alguma, nós temos que rever. Porque nós, às vezes, batemos ali na tecla de que nós estamos certos, que nós não somos. Mas se os problemas existem, é preciso que a gente amadureça e dialogue mais. Aí, quando a gente chega no Evangelho, ele diz o seguinte: honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Isso aqui é um resumo daquilo que tem de mais sublime no Evangelho que a gente sabe. De nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E esse honrar não é só dizer, mãe, eu te amo. E isso exige de nós. Quando fala aqui, você às vezes tem que demonstrar seu respeito, as atenções, a submissão. É preciso, principalmente quando os nossos pais começam a envelhecer. Principalmente. Às vezes eu pego minha mãe fazendo um barulhinho. Eu falo disso porque ela já viu essa palestra, ela não me deu bronca. Mas às vezes ela faz um barulhinho na boca e eu ficava brava com aquilo. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, para com esse barulho, mãe. Hoje, a gente tem que falar o Evangelho, não é à toa, não. Hoje, na hora que eu vejo minha mãe fazendo aquele barulhinho, eu falo assim, que bobagem. Eu hoje, 20 anos mais nova que ela, estou 10 vezes pior. Tá parecendo que eu é que tenho toque. Se a pessoa fica batendo assim a mãozinha, eu fico, ai, para. Já estou tendo que usar óculos para enxergar de perto. Gente, a velhice chega. E isso mexe com a gente. Eu ainda estou nova, estou com 43, já estou sentindo alguma coisa. Ai de mim, agora eu voltei a malhar. Depois de 5 anos, tomei vergonha na cara, porque já estava tudo doendo. Pescoço duro. E eu fico pensando, meu Deus, minha mãe com 63, eu tô aqui, ela está lá no show do Toquinho com a minha filha e a outra neta. Num pique, me ajudando. E eu falo, eu vou reclamar do barulhinho que a minha mãe faz na minha boca. Pelo amor de Deus. E a gente tem hora que a gente é chato com os nossos pais. A gente não fala com amor. A gente está numa cobrança. Pai e mãe não pode falar nada que a gente está ali. Às vezes dá até uns coices que você fala, peraí, oi, não foi essa educação que a gente recebeu. E é preciso que nós façamos uma revisão desse nosso comportamento. E eu falo isso para vocês com mais tranquilidade, sabe por quê? Porque há uns 6 anos atrás, a minha mãe teve uma trombose e estava no hospital. Meu Deus, como isso mexe com a gente. Há 1 ano atrás, meu pai estava colocando stents no coração. E hoje, quando eu escuto o barulhinho, eu não estou nem aí pro barulhinho, estou com a minha mãe e meu pai aqui. É preciso que a gente comece a valorizar esses pais que se doaram por nós. E isso exige de nós respeito, atenção, paciência, carinho. Gente, são as pessoas que nos deram a vida. Lá na pergunta 681 é a seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem compelidos a ajudarem-se mutuamente. Gente, 1857, olha o que a espiritualidade falou. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Já se esquecia disso em 1857. Isso aqui não é só a lei divina, não. Se a gente pegar o nosso Código Civil aqui no Brasil, lá está. Nós temos a obrigação de ajudar os nossos pais materialmente também. Aqui é mais complicado porque nós estamos na Federação Espírita, né? Então, geralmente as pessoas que frequentam têm um poder aquisitivo melhor. Mas quando a gente vai nesses centros mais simples, dessa periferia toda que a gente comenta isso aqui, às vezes eu vou falando, a pessoa faz assim. Porque o que acontece? São pessoas que vivem, às vezes, numa situação mais simples. E a verdade é que mal dão conta delas se sustentarem. Mas aí eu explico. Hoje, já parei de comprar fralda, mas eu ainda compro leite. Já estou pensando na escola.
Não é brincadeira não, gente. Vai dinheiro. E se um dia nós crescemos, estamos aqui como nós estamos hoje, os nossos pais tiveram gastos. Mas como a gente é mestre, nós somos inteligentes, a gente arruma desculpa, né? Ah, mas naquela época era mais fácil. Uma maravilha como a gente arruma desculpa. Não é não? Cuidar de filhos sempre exigiu muito dos pais. Naquela época tinha muitos filhos, porque às vezes a mulher não trabalhava, ficava por conta de filho. Mas nunca foi mais fácil. E se hoje nós temos que olhar, porque nós temos a obrigação de ajudar os nossos pais materialmente. E saibam os senhores que é muito difícil para eles nos pedirem isso. Não é fácil para um pai, porque ele acostumou a vida inteira em doar, em ajudar. Então que a gente reveja, porque às vezes a gente pensa, não, mas meu pai, graças a Deus, ele tem uma aposentadoria. Vai viver com a aposentadoria dele. Vai olhar quanto que é gasto só de medicamento. Eu sei que às vezes isso não se aplica a muitos que aqui estão. Mas que a gente, para aqueles que se aplica, que a gente faça essa reflexão. Porque se está difícil para a gente, a crise está aí, não tenham dúvidas que para os nossos pais ainda é mais difícil, porque hoje eles não têm a mesma saúde para trabalhar. Então, comprar um arrozinho, um café. Vocês adoram tomar o café do papai e da mamãe? Pois é, vai dinheiro. A gente pensar no medicamento, pensar no plano de saúde. Mas se nós temos condições de ajudar, não vamos nos furtar disso, meus irmãos. Porque é uma obrigação moral acima de tudo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos diz: é indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Eu vou tentar exemplificar, fazendo uma pausa aqui. Às vezes a pessoa lida com um pai que é alcoólatra, com um pai que é pródigo, tudo que ele pega ele sai gastando, com um pai que às vezes é estelionatário. São nossos pais, não são perfeitos. Mas em função disso, a gente se afasta. Ah, já tentei ajudar, meu pai não me escuta, não vou ser conivente com o que ele está fazendo. Emmanuel nos diz que nem mesmo nestas circunstâncias seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. E ele diz mais: claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos. Não é porque seu pai é alcoólatra, você quer ser bonzinho com seu pai, porque seu pai tem um vício do jogo. Ah, não, vou lá beber uma cervejinha com meu pai, eu vou lá. Não. Isso não é ajudar. Ninguém está falando que nós temos que descer ao sorvedouro da insensatez. Mas nós encontraremos sempre o recurso adequado para retribuir aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Então se nós buscarmos a nossa intuição, a oração, nós vamos saber ajudar os nossos pais nessas condições. Eu tenho uma grande amiga que o pai era alcoólatra. E ela falou para mim: Flávia, chegou um ponto que eu já não sabia o que fazia. Porque meu pai saía dirigindo alcoolizado. Ele estava prestes a matar alguém. A gente já tinha tentado de tudo e nada de resolver. Até um dia que eu ajoelhei. E eu mentalizei Chico Xavier e a Mãe Santíssima. Aos pés da Santa eu falei: se for preciso que meu pai fique doente, mas me ajude a ajudá-lo a vencer esse vício. Ela fez aquela oração com tanto amor, com tanto fervor, que em menos de um mês, os caminhos foram se abrindo de um jeito, os outros irmãos se reuniram, pressionaram o pai, ele saiu do emprego que estava. Eu encontrei com ela há pouco tempo, ela me disse: desde aquela época, tem mais de 15 anos que meu pai nunca mais bebeu. Então é preciso que a gente busque o amparo da espiritualidade, mas que nós não abandonemos os nossos velhos. Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Quando eu falo os nossos velhos, é com muito amor e gratidão. Saibamos
beijar, dizer que a gente ama, saibamos agradá-los. O que agrada seu pai? É ir pescar, mas eu não sei nem mexer na vara, mas aprende, vamos lá. Vai deixar ele feliz? Que seja amparado no óvulo da viúva. Vou me sacrificar para fazer meu pai feliz, mas vamos. Às vezes a gente pensa que agradar um pai é levar ele num restaurante super chique. E muitas vezes, se você fizer um arrozinho com linguiça e levar ele para dentro da sua casa, vai deixar ele mais feliz. Eu não sei, mas cada um de nós sabe aquilo que vai agradar ao nosso pai. E se ele às vezes é ranzinza demais, a gente não dá conta, fica do lado dele caladinho. Ele vai ficar feliz de saber que pode contar com a gente ali do lado. Vamos ouvir a nossa intuição, mas vamos fazer com que essa centelha divina do amor que a gente tem, fale por nós. Isso aqui, eu até vou ler depois. A minha mãe falava isso para mim, eu falava, minha mãe está fazendo isso só para eu ser boazinha para ela. Minha mãe falava assim para mim, minha filha, o filho que é bom, Deus ajuda. Escutei isso a vida inteira. A minha mãe está fazendo isso só para eu ser boazinha para ela. Aí, você vê, as palestras vêm para a gente montar só para a gente falar assim, tá vendo? Você não pode nem discutir com mãe. Pode duvidar da mãe, não. Olha o que Emmanuel fala no final da frase. De forma inversa, mas com o mesmo sentido. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então, quando nós temos essas atitudes de egoísmo, de descaso com os nossos pais, são exemplos que nós estamos dando para os nossos filhos. Não pensem os senhores que nós seremos felizes posteriormente, porque nós estamos ensinando os nossos filhos. Em outras palavras, a minha mãe está certa. O filho bom consegue ser mais feliz. André Luiz diz, acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais e irmãos. Aqui o povo já dá uma estremecida. Tio, primo, demais parentes. Mas a gente reclama de parente. E é tão bom estar com os parentes. Nossa, a gente fala alto, a gente se diverte, a gente ri, mas a gente fica morrendo de medo de estar com parente, né? Mas a gente precisa melhorar isso, gente. Quem está falando é André Luiz, tá bom? Olha o que ele fala. Tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhes novas e mais enérgicas experiências e encarnações próximas. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. É porque é dentro da família que a gente sabe as pessoas que a gente tem afinidade, as que a gente não tem, as que a gente não confia. E é um teste realmente. Porque a gente já vem em família, não é à toa. Mas vem cá, nós estamos aqui na Terra para quê? Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Sobrenome importante? Emprego de renome? Uma casa maravilhosa? A gente sabe que nada disso importa. A gente está aqui na Terra para melhorar, moral e intelectualmente. E na maioria das vezes a gente melhora quando a gente tem pessoas mais difíceis. Porque aí a gente tem que trabalhar a tolerância, a resignação, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Uma coisa maravilhosa. A gente conhece a lei de pluralidade das existências e essa doutrina maravilhosa. O Evangelho de Jesus, que é um roteiro certo para a gente. E o ensinamento de hoje vem nos mostrar, acima de tudo, a nossa gratidão para com os nossos pais. Eu não estou fugindo do horário, não, né? 5 minutos. Porque às vezes fica aqui do ladinho, pode saber que o trem tá... Mas tem uma historinha aqui, gente, sabe o que é? Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, Flávia, tá legal o que você tá falando, mas para mim não adianta mais, que meu pai e minha mãe já morreram há muito tempo, agora já nem dá tempo mais. Tem uma pessoa, eu convivi muitos anos com ele, a Ângela e o Wes estão aqui, eles sabem. Na verdade é um ex-marido meu lá de Goiatuba, e ele teve uma convivência com o Chico Xavier.
E ele, uma época, ele chegou para o Chico Xavier e falou que ele não costumava fazer essas perguntas, mas dessa vez ele chegou e falou assim: Chico, eu queria saber como que está meu pai. O pai dele já havia desencarnado há 7 anos. E o Chico virou para ele e falou assim: ah, meu filho, bem demais, mas também do jeito que você faz com ele. O que ele fazia? Ele é um grande trabalhador da doutrina e distribui medicamentos. E ele disse que todos os dias de manhã ele chamava o pai dele em pensamento. Ele falava: pai, ó, os 80 quilos do senhor já estão aí na terra, o senhor segura na mão do homem daí, eu seguro daqui e vamos trabalhar comigo. 7 anos ele trabalhou e chamou o pai dele em pensamento para que ele o acompanhasse. Então, não tem desculpinha não. Vamos trabalhar para Jesus. A gente estava falando aqui da obra do berço, essa obra é fantástica. Quem tiver vontade de costurar aqui, essas mulheres são maravilhosas. É tudo gente com joelho, coluna, tudo estrupiado e estão lá trabalhando. Aquilo ali me ensina tanto, eu falo, meu Deus do céu. Mas a gente tem que trabalhar. Trabalho é o que não falta. Eu sei que quando sai daqui vocês fazem outro trabalho, né, Humberto? Então, ó, vamos trabalhar para Jesus, e para quem já está com o pai do lado de lá, chama em pensamento que a gente vai ajudar. Eu vou encerrar com uma história na minha vida. Geralmente eu gosto de contar as histórias que eu erro, porque vocês gravam mais, sabe, gente? Mas essa daqui foi uma história que eu acertei na minha vida. E eu acho que eu acertei, eu não tenho dúvidas, porque eu já estava na barriga da minha mãe, eu ouvia evangelho, eu já era evangelizada, estudei no Instituto Araguaia, Emmanuel, então não tinha jeito de errar. Mas um dia eu cheguei em casa e eu estava varrendo a casa, era num domingo. E meu pai chegou, e aí eu fui dar um beijo no meu pai, que eu sempre fui beijoqueira. Aí meu pai virou, quando eu fui dar o beijo nele, ele fez assim, ó. O que foi? O que é? Eu já vi que você está trabalhando. E aquilo ali, imagina, uma criança, acho que eu tinha 8, 9 anos, aquilo ali me deixou muito triste. Aí eu comentei com a minha mãe maravilhosa, nunca alimentou nada. Não, seu pai está cansado, minha filha, nanã. E é onde eu falo que eu não tenho dúvidas que a evangelização ajuda, porque passou pouco tempo, eu fui esquecendo. É meu pai, não tinha por que alimentar uma raiva disso. Mas eu falo isso para vocês, é até um pouco emocionada, porque hoje, quando eu chego em casa, o meu pai vira para mim e faz assim, ó. Ele procura o meu beijo, porque como eu sou beijoqueira, eu não deixei de dar beijo nele não, viu, gente? Foi só um pouquinho, depois eu voltei a beijar. Ele ficava meio sério, ele ficava até duro. Hoje ele me procura. Então, que a gente não perca essa oportunidade de amar muito esses nossos velhos maravilhosos que fizeram muito por nós. Eu vou encerrar com essa frase do querido Chico Xavier. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Jesus ampare a cada um.